Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje: o escândalo da graça. 11 estratégias de um falso pregador da graça. Esse sistema religioso corrupto que eu vou continuar combatendo e denunciando. Não adianta você mandar mensagem para mim para dizer: Júlio Chaves, prega o evangelho. Isso aqui é o evangelho. Você sabia que Paulo chamou Pedro de hipócrita? Pois é, Paulo chamou o irmão Pedro de hipócrita. Paulo foi preso, humilhado, torturado por denunciar e combater o sistema religioso da época. Quando eu falo isso, eu combato e denuncio o sistema religioso, eu estou também propagando o evangelho da graça de Deus. As maiores vítimas são os novos inscritos, são aqueles que estão entrando na graça, tão sensíveis, tão vulneráveis. Saíram de um sistema religioso corrupto e eles vão levar um tempo para perceber que entraram em outro sistema religioso corrupto. É importante que alguém se levante para combater esse sistema religioso corrupto que está aí reinando há 10 anos. Eu fui vítima desse sistema religioso corrupto que está aí na graça e eu vou continuar para a tristeza de alguns, de poucos, e para a alegria de muitos, porque a maioria é sim a favor que eu continue combatendo e denunciando o sistema religioso, mas eu não sou guiado nem pela minoria nem pela maioria. Eu propago, creio, prego aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. E eu fico indignado quando eu vejo os eleitos, filhos da livre, que estão na livre, sendo enganados. Eu fico indignado com isso, então por isso que eu creio que eu fui chamado para propagar o evangelho da graça e para combater e denunciar o sistema religioso corrupto aonde quer que ele esteja. E ele está no nosso meio há mais de 10 anos. E há 4 anos eu venho combatendo e denunciando esse sistema religioso corrupto. Então esse é o tema da mensagem, o escândalo da graça. Pastores transfigurados de pregadores da graça, com uma única intenção: tirar dinheiro de você, ovelhinha que ainda está aí na graça. Pode ficar certo que muito em breve mais pastores do sistema religioso evangélico vão entrar na graça, porque o campo está fértil. É uma grande oportunidade de se dar bem financeiramente. Esse é o tema, o escândalo da graça, dessa religião chamada graça. Pessoas que saíram de um sistema religioso e entraram em outro, saíram de um alçapão, de uma arapuca e entraram em outro alçapão, em outra arapuca. Saíram de verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção, e entraram em outros antros aí na graça. São empresários religiosos que nunca ganharam dinheiro nas suas profissões, nunca ganharam dinheiro no sistema religioso evangélico e estão tendo qualidade de vida com o dinheiro alheio. 1 Coríntios 9:18, que apresenta o evangelho de graça, gratuitamente. Meu querido, minha querida, se pede dinheiro, pedir, dar e receber não é crime, mas é sistema religioso. Se pede dinheiro, é cão guloso. O escândalo da graça. 11 estratégias de um falso pregador da graça. Olha só, vamos lá. Primeira estratégia de um falso pregador da graça. Não basta ter um canal no YouTube. O falso pregador da graça precisa ter um espaço físico para reuniões. Você vê que isso é um engodo, é uma isca. Quer dizer, a gente tem a liberdade de pregar de graça através da plataforma para milhares de pessoas e podendo ser milhões de pessoas
no Brasil e no mundo através da internet de graça. Mas é importante, é uma estratégia alugar um espaço físico. O sistema religioso corrupto evangélico também faz isso, né? Eles alugam um templo aí, um galpão, por 100 mil reais e no final do mês eles arrecadam R$1 milhão. Viu aí que vale a pena alugar um espaço físico? Ainda que tenha um nome maquiado de espírito, de verdade, não importa. O importante é ter um espaço físico. Por quê? Porque ali você vai pregar para algumas centenas de pessoas. E essas centenas de pessoas vão contribuir com o pregador da graça, fazendo com que ele tenha uma grande qualidade de vida que ele nunca teve quando estava no sistema religioso evangélico, quando era bispo, quando era pastor. Nunca ganhou dinheiro na vida. Então, a primeira estratégia de um falso pregador da graça, além do canal do YouTube, ele precisa ter um espaço físico para reuniões, aquele engodo, sabe? Culto de manhã, de noite, confissão de fé, culto de louvores. É importante continuar escravizando o povo e isso gera uma receita muito grande. Distribuição de envelopes, olha, isso gera muita receita, qualidade de vida, faz com que ele pague os seus boletos com o dinheiro das ovelhinhas que estão aí na graça. Principalmente os novos inscritos. Esses são as maiores vítimas desse sistema religioso corrupto que está no nosso meio. Não basta ter um canal no YouTube. O falso pregador da graça ele deseja ter um espaço físico para as suas reuniões. Segunda estratégia de um falso pregador da graça: condenar veementemente o dízimo. Porque quando você condena o dízimo, quando a gente condena o dízimo, a gente ganha adeptos, ganha seguidores. Eles vão ver o quanto eles foram enganados e eles vão estar o quê? Sensíveis a ofertar nessa chamada graça. Então é importante, que é uma estratégia de um falso pregador da graça, bater sempre nessa tecla. Não, dízimo é uma aberração, dízimo é um absurdo, mas não tem dízimo. Mas tem Deus ama quem dá com alegria, aquele que dá semente ao que semeia prosperará. Me ajude a avançar na palavra, grupinho de WhatsApp, 10 pessoas com 100 reais, 50 pessoas com 50 reais. Distribuição de envelopes, mas é importante, todo pregador, falso pregador da graça, tem que fazer isso, condenar veementemente o dízimo do sistema religioso evangélico, mesmo que ele seja um pastor transfigurado de pregador da graça, ele tem que condenar o dízimo. Terceira estratégia de um falso pregador da graça: sempre refutar os pastores para ganhar a confiança e o respeito dos seus seguidores que estão na graça. Então é importante que combata o sistema religioso evangélico, porque você vai conquistar muito mais seguidores para a sua congregação, para você montar o seu império. Então, a terceira estratégia é essa: sempre refutar os pastores para ganhar a confiança e respeito dos seus seguidores. O problema desses falsos pregadores da graça é quando se levanta um pregador da graça para pregar essa palavra e para combater e denunciar as estratégias de um falso pregador da graça. Como os eleitos de Deus, filhos da livre, estão sendo enganados, continuam sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto que também está na graça. Quarta estratégia de um falso pregador da graça: fazer vários grupos de WhatsApp para interagir e tirar as dúvidas dos seus seguidores. Isso é uma estratégia que eu nunca vi nem no sistema religioso evangélico. Eu nunca vi 14 anos nessa coisa, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Eu nunca vi grupinho de WhatsApp com os pastores.
muito menos para pedir dinheiro. Então, condena o dízimo, mas lembre-se de pegar vários números de celulares, ter vários aparelhos e montar um esquema, né? Uma estratégia com vários grupos de WhatsApp, com a intenção de fazer com que os seus seguidores acreditem que a sua intenção, é interagir com eles, tirar a dúvida dos seus seguidores. Isso gera um retorno muito grande para os falsos pregadores da graça. Grupinho de WhatsApp, isso é novidade, viu? Repito, nunca vi isso no sistema religioso evangélico. Não tem dízimo, mas tem isso aí, Quinta estratégia de um falso pregador da graça: sempre divulgar algum social para os seus mantenedores acreditarem que o seu dinheiro está sendo destinado para projetos sociais. Gente, isso é marketing. Eu vivo no mundo do marketing há quase 35, 40 anos. Isso é marketing. O sistema religioso evangélico faz muito isso. Você vê essas grandes empresas religiosas, quando tem enchente, elas dão agasalhos, levam sopas. Elas fazem realmente o bem, fazem o social. Mas isso representa, no máximo, 5% do valor arrecadado. Para fazer com que as pessoas acreditem que o dinheiro do dízimo, que eles dão lá no sistema religioso evangélico, diga: nossa, olha para onde está indo o meu dízimo. Distribuindo sopa, agasalhos, remédios. Isso é marketing e é uma estratégia muito usada no sistema religioso evangélico. Então, um falso pregador da graça, ele tem que fazer isso. Sempre divulgar algum social para os seus mantenedores. Coloca no YouTube e mostra, olha aqui o social, para até esses que estão na graça acreditarem que o dinheiro deles estão indo para o social. Mas a gente sabe que não está. Isso é 5%. É um agasalhozinho aqui, é um remédiozinho aqui, é umas cestas básicas aqui. Isso chama-se marketing. Sexta estratégia, são 11. A última você vai ver. Essa é a mais importante. Sexta estratégia de um falso pregador da graça: mentir com propriedade e com uma boa oratória, manipulando os seus seguidores. Você sempre vai ter, você aí, falso pregador da graça, pode mentir com força, porque o povo mente com força. Essa panelinha que está aí na graça mente com força, só que é uma boa oratória. Se esse camarada que está aí disser que o Espírito Santo ligou para ele, vai ter uns devotos assim aí na frente, que eles dizem: verdade. Tá lembrado do programa de Chicanísio? É mentira, Terta. Verdade. Eu acho que esses caras ou devem ser parentes ou devem ganhar algum cachezinho para dizer isso, né? Porque não importa o que o lobo cão guloso fale, tem sempre uma bateria. Você já percebeu aí no Sarapoí? Sempre tem alguém dizendo, aplaudindo, dizendo verdade. Eu acho que esse camarada deve ganhar um cachezinho para falar isso, viu? Então, mentir com propriedade e com uma boa oratória, manipulando os seus seguidores. Você vai ter sempre adeptos, por mais que você minta. Esse cão guloso que está aí na graça, porque mente com força, mente com muita contradição, versículos que não faz sentido nenhum, sem ler o contexto, mas sempre vai ter pessoas acreditando. Então, mentir com propriedade e com uma boa oratória faz parte de uma estratégia para manipular os seus seguidores. Mente com força é o Pinóquio da graça. Sétima estratégia de um falso pregador da graça: se algum pregador da graça se levantar contra você, acuse-o do que você faz. Chame-o do que você é. Interessante, né? A gente vê isso muito no mundo da política aí, né? Então essa é uma sétima estratégia de um falso pregador da graça, de um lobo, de um cão guloso, de um oportunista, de um malandro. Ele usa isso. Se algum pregador da graça se levantar contra ele, acuse-o
do que você faz e chame-o do que você é. Você sempre vai ter pessoas do seu lado dizendo verdade. Oitava estratégia de um cão guloso da graça, de um falso pregador do Evangelho da Graça. Oitava estratégia: interaja com as suas vítimas, ou digo, com os seus seguidores, várias horas por dia. Manhã de confissão, estou só dando uma dica aí, né? Manhã de confissão, gotas de sabedoria, estudos do Evangelho da Graça. Mas lembre-se da pregação ao vivo no YouTube do Evangelho da Graça todos os domingos. Tem que prender, tem que escravizar, tem que ter palavra de manhã, de tarde e de noite, ainda que sejam mensagens repetidas. Você vai tirar férias, coloca a mensagem de manhã, de tarde e de noite. Nem que seja, repito, mensagem que você colocou há 5 anos, há 10 anos. O importante é que essas mensagens, ainda que antigas, vai gerar visualizações e vai escravizar as pessoas. Vai fazer com que elas se sintam na obrigação de ouvir de manhã, de ouvir de tarde, de ouvir de noite, de ir para esse lugar, esse espaço aí físico. Tudo isso faz parte de uma estratégia, de um cão guloso, de uma pessoa que tem a única intenção de ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Essa é a estratégia, uma das estratégias de um falso pregador da graça. Na verdade, é um pastor transfigurado de pregador da graça. Essa foi a 8ª estratégia. 9ª estratégia. Isso aí a gente vê muito no sistema religioso evangélico, né? Estou precisando. Ninguém nunca diz, não, ó, para que já chegamos numa quantidade bastante razoável, pare de darem oferta. A gente nunca vê isso. Então é uma estratégia de um falso pregador da graça, é essa também. Sempre fale que precisa da ajuda financeira de todos para você continuar avançando. Pois é, minta que você precisa de dinheiro para continuar avançando. De repente alguém pode acreditar que você paga o YouTube para propagar a graça. Não precisa ninguém saber que o aluguel é 4.000 e que você arrecada 50. Um falso pregador da graça, ele não presta contas. Ele não tem que dar satisfação. Ele arrecada dinheiro alheio, ele recebe dinheiro nas suas contas bancárias e ele, o falso pregador da graça, ele não faz prestação de contas. Quando alguém pede para que ele preste contas, ele ignora, porque uma das estratégias de um falso pregador do Evangelho da Graça é arrecadar dinheiro das pessoas e não dar prestação de contas. Então sempre fale que precisa da ajuda financeira de todos para você continuar avançando. Ninguém precisa saber aí que você ganha 10, 15 mil do YouTube. Afinal de contas, isso é gorjeta para quem recebe ofertas do Brasil e do mundo. Olha só, no mínimo esse cão guloso aí deve ganhar 10 mil reais só do YouTube. Mas isso é pouco, é gorjeta, repito. Quando se coloca com a quantidade que ele arrecada aí nos envelopes, no alçapão dele e principalmente ofertas em todo o Brasil. Você vê aí as mensagens que eu falei recentemente, até de um deficiente físico. Esse deficiente físico ofertou 900 reais e esse cão guloso disse que era para um orfanato do Rio de Janeiro. Para mim, ele inventou aí, mandou uma carta dizendo que era um cidadão que estava desempregado e eu depositei na conta dele, não lembro se foi 300 ou 400. Teve uma mensagem que eu falei que eu dei 400, um abençoado disse, ô Júlio, não foi 300? Eu não lembro. Isso faz 5 anos, ou foi 300 ou foi 400 reais que eu dei a esse empresário. Passei 6 meses dando dinheiro a ele, porque eu estava impactado, porque eu estava maravilhado. E recentemente eu coloquei uma mensagem de uma pessoa, um deficiente físico, que ofertou 900 reais. Então essas pessoas, principalmente que estão novas na graça, são vítimas desse sistema religioso corrupto. Então uma
das 11 estratégias de um falso pregador da graça é fazer isso aqui, ó. Sempre fale, sempre diga que precisa da ajuda financeira de todos para continuar avançando. Olha só, eu não gasto, ele não gasta um centavo para propagar o evangelho da graça no YouTube. Muito pelo contrário, o YouTube ainda remunera. 10ª estratégia de um falso pregador da graça. Não se esqueça de colocar em todas as lives. Eu não faço live, live é aquilo ao vivo. Eu acho que em 450 mensagens que eu tenho, eu acho que eu fiz apenas uma live, que é literalmente ao vivo. Quando eu boto estreia, eu gravo e coloco estreia. Dá a impressão que é ao vivo, mas nunca é ao vivo. De vez em quando eu interajo na mensagem, quando eu boto assim, estreia. Tem gente que pensa que a conversa é ao vivo, mas a mensagem é gravada. Tanto é que eu boto estreia. Por exemplo, essa mensagem eu estou gravando hoje de manhã e eu vou botar para estreia hoje às 7 horas da noite. E nessa estreia eu posso interagir. Mas não se esqueça de colocar em todas as lives, quando é ao vivo, toda live é ao vivo, o mecanismo com cifrãozinho. Você já viu assim aqui, ó, do lado direito tem um cifrãozinho dando a oportunidade das pessoas contribuírem com você, lhe ajudar. Então são ofertas de 10, 20, 30. Já pensou? 3 lives por dia, arrecadando R$300, quase R$1.000 por dia, só nas lives. Como os eleitos de Deus que estão na livre, filhos da livre, que estão na graça, continuam sendo enganados e sustentando esse maldito sistema religioso corrupto que está no nosso meio. Sempre não se esqueça de colocar em todas as lives o mecanismo cifrãozinho do lado direito para suas vítimas, ou digo, seus seguidores fazerem ofertas para você. E é óbvio, coloque sempre, seja membro, porque a pessoa vai dar o dinheiro para você todo mês. Eu tenho certeza que vai arrecadar R$10.000 por mês, tranquilo. Você já pensou 10 mil do YouTube, R$1.000 por dia nas lives e ainda seja membro? Nossa, é muito dinheiro, sem falar nas ofertas em todo o Brasil e na arrecadação de envelopes. Viu aí? Assim é fácil, né? Pagar os boletos, ter qualidade de vida com dinheiro alheio, né? Quando eu vou dormir, se tiver R$1.000 na minha conta, no outro dia tem R$1.000. Eu pago minhas contas e tenho qualidade de vida com dinheiro do meu esforço, do meu trabalho, e não com dinheiro alheio. 11ª e última estratégia de um cão guloso, de um empresário religioso, de um falso pregador da graça. Gente, é escancarado isso. Todas as pessoas que já testemunharam com relação a ser vítimas do sistema religioso, esse que está aí na graça, é exatamente assim que acontece. Quando a ovelhinhas que estão aí na graça, que estão entrando, são novos na graça, estão maravilhados, estão impactados, estão maravilhados com a descoberta, né? Quer dizer, passou décadas com medo do diabo, com medo do inferno, que estamos nos últimos dias, pecadores, e quando a pessoa descobre, é algo maravilhoso. Poxa, Júlio, não existe inferno, inferno significa sepultura, eu tinha medo do inferno, tinha medo dos meus filhos irem para o inferno, eu acreditava que meu pai, meu avô estavam no inferno, como eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno. E quando a gente entende o evangelho da graça, é maravilhoso. Então a gente compreende que o ser diabo nunca existiu, que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, que pecado era a transgressão de leis, que nós não somos pecadores, que a Bíblia é um livro histórico, que o Apocalipse já aconteceu, que a Bíblia foi escrita 100% para Israel, que não existem mais pastores, não existem mais profetas, pois todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas. Então quando a gente entende isso, eu botei aí, ó, quando a ovelhinha, porque veio de um sistema religioso, mas quando essa ovelhinha estiver muitíssimo grata,
muito grato, muito grata. Oh, nossa, foi através de você que eu entendi o Evangelho da Graça. Muito obrigado. Graças a você, hoje eu reino em vida, dando mérito ao homem. Quando essa ovelhinha estiver fazendo isso, que você sentir que ela está muito grata a você, assim como eu fui, cheguei ao ponto de dar dinheiro a ele todo mês e cheguei a dizer: se prepare que você e sua esposa vão passar um final de semana aqui em João Pessoa, tudo por minha conta. Quando eu falei isso, aí veio o bote. Mandou uma carta, uma falsa carta, dizendo que tinha um funcionário do Rio de Janeiro, que trabalhava na prefeitura de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, e estava 3 meses sem receber dinheiro, casado, 3 filhos, a água quase ser cortada, a luz ameaçando ser cortada, a geladeira vazia. E exatamente quando ele viu que eu estava muito grato a ele, ele mandou essa carta dizendo: olha aí, Júlio, a obra de Deus. Eu estava tão impactado, tão maravilhado, que eu acreditei nessa mentira. E eu cheguei ao ponto de dizer: me dê o telefone desse funcionário que eu quero, quem sabe, ajudar mais a ele. E ele disse que a pessoa não tinha como eu me comunicar com ela. E eu acreditei nessa mentira. Viu aí que uma das estratégias é mentir, agora com uma boa oratória. E mandou uma carta: não, Júlio, esse homem não tem como se comunicar com ele. E eu depositei, não lembro se foi 300 ou 400 reais, há 5 anos na conta dele. Ora, se eu fizesse isso com você, você sendo uma pessoa ética, idônea, de caráter e uma pessoa honesta, ainda que fosse verdade que essa pessoa não tivesse nenhum contato, você não era para gravar um vídeo? Júlio, aqui, esse irmão aqui do Rio de Janeiro, ó, você mandou uma oferta e eu passei para ele. Agradeça aí o irmão Júlio Chaves de João Pessoa. Olá, irmão Júlio Chaves, muito obrigado. O senhor depositou o dinheiro na conta dele, eu já recebi. Uma pessoa de caráter, séria, ética, honesta, idônea, não faria isso. Eu tenho certeza que você faria isso. Pois ele não fez. E eu fui vítima desse sistema. Recentemente aconteceu também a mesma coisa, com um deficiente físico que se sensibilizou, ficou muito grato a ele e recebeu o bote. Pediu uma oferta de 900 reais. E o deficiente físico deu 900 reais. E ele dizendo que era para um orfanato no Rio de Janeiro. Por acaso ele mostrou um vídeo aí, ó gente, essa pessoa me deu uma oferta de 900 reais para o orfanato do Rio de Janeiro. Eu estou indo agora levar 900 reais de cestas básicas para o orfanato. Quem deu essa oferta foi o irmão João. Não era para fazer isso. Mas para fazer isso, gente, tem que ter caráter, tem que ter personalidade, tem que ser ético, tem que ser honesto. Mas essa é uma das estratégias de um falso pregador da graça. Quando a ovelhinha estiver muitíssimo grata, muito obrigado, pregador da graça, aí está na hora de dar o bote. Aí você pode usar qualquer estratégia para tirar dinheiro da pessoa, que com certeza absoluta ela vai dar, assim como eu dei, como várias pessoas deram. Gente, é sistema religioso e eu fico indignado com isso, sabe? Eu sei que poucas pessoas discordam de mim e a maioria concordam. Muitas pessoas: Júlio, eu quase dei dinheiro a ele, eu dei, mas hoje não estou dando mais. Gente, tem que ser de graça. Como o próprio Paulo disse, né, em 1 Coríntios 9,18, que apresenta o Evangelho gratuitamente. As ofertas que Paulo recebia era para as necessidades dele e dos irmãos, para pobres e necessitados. Eu não sou pobre e necessitado. Não tem nenhum pregador da graça aí pobre e necessitado. Se algum pregador da graça estiver precisando de ajuda, uma luz que está sendo cortada, a geladeira vazia, precisando, passando necessidade, claro que devemos ajudar. Não existe esse negócio de oferta em graça, contribuição em graça. A caridade, o amor, a oferta, a contribuição é universal para pobres e necessitados. Isso é um sistema religioso corrupto que nós temos que banir do nosso meio. Nós não aguentamos mais sistema religioso nas nossas vidas. Só que existem pessoas que são filhas da livre,
que não conseguem viver fora de um sistema religioso. Ele sustentava os pastores e continua dando dinheiro aos pregadores da graça. Por isso que esse sistema religioso está sempre crescendo, né? Mas a gente tem que combater, tem que denunciar. E eu creio que eu fui chamado para isso, para combater e denunciar o sistema religioso aonde quer que ele esteja. E eu creio que esteja dando certo, porque você vê o desespero, né? Você vê as mensagens que de vez em quando ele faz, me refutando, me atacando, dizendo que ofertas em graça existem. Claro que existe o amor, a caridade em graça, nem em graça, repito, é universal. Agora você tem que ajudar um morador de rua, está debaixo aí das pontes, nas comunidades, nos sinais, nos asilos. Isso sim é a verdadeira obra de Deus. Não existe contribuições em graça, não existe ofertas em graça. A ajuda, a caridade e o amor é universal. Toda vez que você ajuda um pobre necessitado, você está fazendo a obra de Deus. Você imagina o cara ganhar 10 mil, vamos dizer por baixo aí, ele ganha 10 mil reais do YouTube. Gente, é muito dinheiro. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, não ganham isso por mês. Você já imaginou, meu querido, minha querida, você aí que oferta 10 reais, 20 reais para esse cão guloso aí da graça? Você já imaginou ele ganhar 10 mil reais só de YouTube, com as visualizações? Só 10 mil reais. Muitos comerciais, você vê que são mensagens às vezes curtas, com 4, 5 comerciais. Cada comercial rende muito dinheiro para ele. Então só de YouTube o cara ganhar 10 mil reais. Ainda tem as ofertas nas lives. Digamos que ele arrecada aí, vou dizer por baixo, numa live, 200 reais. 3 lives por dia são 600 reais. Isso no mês dá 18 mil reais. Tá somando aí 18 mil reais de lives, 10 mil reais da remuneração do YouTube, ainda tem seja membro, ainda tem envelopes distribuídos, o aluguel é 4, arrecada 40, os 36 estão indo para onde? E ainda tem ofertas por todo o Brasil. Viu aí que um falso pregador da graça, existe uma grande probabilidade dele ganhar entre 50 e 100 mil reais por mês propagando o evangelho da graça. Isso é um absurdo. Isso é um sistema religioso corrupto e eu vou continuar combatendo e denunciando. Então a 11ª e última estratégia de um falso pregador da graça é essa. Quando a ovelhinha, aquele que entrou, que está novinho na graça, estiver muitíssimo grato muito grato a ele, dê o bote. É exatamente isso que ele faz. Arrecada muito dinheiro com essa estratégia. Ok? Ó, é lobo. Pode ficar certo. Ó, se pede dinheiro, não é crime, mas é lobo, é conguloso, é malandro, é oportunista. É sistema religioso. Os cães gulosos. Paulo disse em 1 Timóteo 4:1 e 2, doutrinas de demônios. O 2 diz, homens mentirosos de mentes cauterizadas. Essa palavra foi para a época, mas coincidentemente acontece nos dias de hoje. O cara aluga um espaço, 4 mil, arrecada 40, 50 mil. Não tem prestação de contas. O que é que está fazendo com esse dinheiro? Qualidade de vida, reformando a casa, trocando de carro, fazendo um pé de meia dele com dinheiro alheio. Então vale a pena alugar um espaço e ter aí 500, 600, 800 pessoas. Viu aí a estratégia? É isso aí, abençoado. Peço que você acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagem só de lobos na graça, eu tenho mais de 20 mensagens, essa daí também vai entrar na playlist, né? Lobos na graça. Eu tenho mensagem só de dízimo, aberração do dízimo, só de inferno, só de diabo, só de salvação. Enfim, mensagens para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar com outras pessoas. Você já é inscrito no canal? Se inscreva no canal, tem pessoas que gostam das mensagens, mas ainda não se inscreveram. Tem ali, ó, inscreva-se. Aí você clica.
Aí vai aparecer um sininho, você clica no sininho e coloca a opção todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. Apenas isso. Já deu like, já deu seu joinha. Quando você só em deixar um like, um joinha, você já está ajudando o canal. É muito importante. Já deu o seu like? Então dá aí agora o seu like, o seu joinha, tá certo? Você já ajuda o canal. Você está dizendo para o YouTube que você gostou da mensagem, pedindo o YouTube para que ele divulgue para outras pessoas. Na medida do possível, deixe seu comentário. O comentário edifica muitas pessoas. Nem que seja uma frase. Aba Pai, glória a Deus, obrigado Senhor. Entendeu? O seu comentário vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho falado isso. De vez em quando, sempre, cai um filho da escrava aqui e eu digo, você está certo, está todo mundo aqui embaixo errado. Dá uma olhada nos comentários aqui. Você vê um comentário de uma pessoa que você concordou, aí você já dá um like no comentário do outro. E isso vai alimentando o canal, fazendo o canal crescer. Porque é importante que um pregue, você compartilha, e Deus abre o entendimento dos filhos da livre, que estão na escravidão. Tá bom? Então é importante você deixar sempre que possível o seu comentário e também compartilhar. Quando a gente estava nesse sistema religioso evangélico, eu particularmente, eu compartilhava com força, né? Mensagem de medo, terror, mensagem de condenação e morte, heresias, a gente compartilhava bastante. Então eu peço que você compartilhe aí no seu grupo de WhatsApp, de Facebook. Coloca assim, gente, o que é que vocês acharam aí dessa mensagem? Eu achei interessante. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Você já pensou, você distribui aí para 20, 50, 100 pessoas e em uma você recebe o retorno. Glória a Deus, eu estou entendendo perfeitamente. Muito obrigado. Olha, você vai sentir uma alegria muito grande, tá certo? Meu canal de comunicação continua. Quer interagir comigo? Quer denunciar o sistema religioso corrupto? Quer dar o seu testemunho? Acorda, povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Acorda, povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Nós vimos nessa mensagem o escândalo da graça. 11 estratégias de um falso pregador da graça. São oportunistas, malandros. Querem ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Nós não aguentamos mais sistema religioso nas nossas vidas. Tá bom? Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.